convite para substituir a aula pela presença aqui neste congresso e, consequentemente, essa presença deixa-me muito satisfeita, muito contente e esperançada. Então, eu vou, de facto, eu preparei a minha intervenção no sentido de falar de um aspecto que tem a ver com as repercussões do movimento da Contra-Reforma e com os ecos do Concílio de Trento na produção artística nacional, nomeadamente com os ecos do Concílio de Trento e dos decretos daí dimanados na produção literária, na prosa narrativa de ficção do período barroco português. Eu organizei a minha exposição em 3 partes distintas. Uma primeira parte que é uma parte de enquadramento da questão, digamos, uma segunda parte em que faço referência e uma leitura de 3 novelas alegóricas portuguesas e uma terceira e última parte em que procuro pôr em destaque a forma como a arte esteve também ao serviço da propagação da doutrina. Começo então com o meu texto. A história das relações entre a religião e a literatura é longa e tem originado no decurso dos séculos as mais variadas reflexões que estão na origem de muitos dos maiores e mais importantes estudos sobre a história da cultura universal. Nesta intervenção, centrarei a minha atenção sobre um período particularmente interessante desse percurso multissecular que desde sempre tem aproximado a Igreja do livro e da literatura. Refiro-me ao período da Contra-Reforma, enquanto viva reação do mundo católico à Reforma protestante. Neste período específico da história, a Europa assistiu a um movimento editorial sem precedentes que a inundou de publicações de caráter místico, ascético e catequético. O interesse suscitado por este tipo específico de publicações está intrinsecamente associado às repercussões do movimento da Contra-Reforma e aos ecos do Concílio de Trento e aos ecos que o Concílio de Trento, tiveram a nível da produção artística no mundo católico e de modo particular em Portugal. Na realidade, a ação reformista levada a cabo pela Igreja Católica no período pós-Trento fomentou, como não podia deixar de ser, numa época que pela primeira vez dispunha de um poderoso meio de comunicação em grande escala, como era a imprensa, toda uma produção editorial de tipo propagandístico que visava precisamente a difusão e a aceitação generalizadas das normas e dos princípios que serviam de esteio à renovação da religião, da espiritualidade e das próprias condutas dos indivíduos. O Concílio de Trento terminou em 1563, porém, o período de implementação das decisões tomadas nessa célebre reunião sinodal foi longo, estendendo-se aos séculos seguintes e ecoando ainda no século XVIII, quer naqueles territórios em que era necessário implementar uma política de recatolização, quer naqueles outros, como as colónias portuguesas, que exigiam uma evangelização de raiz, como é o caso do Brasil, por exemplo. Para a divulgação em Portugal dos preceitos emanados do Concílio, muito contribuíram, como se sabe, o cardeal Infante Dom Henrique, por um lado, e Frei Bartolomeu dos Mártires, arcebispo de Braga, por outro. Ambos ordenaram traduções e edições dos decretos tridentinos, concorrendo dessa forma para a sua divulgação e boa aceitação genérica. Tais decretos foram apenas um dos pilares sobre os quais assentaram as reformas inspiradas pelas determinações tridentinas e pelas diretrizes contra-reformistas. Os desafios lançados pelas intenções de reforma da Igreja Católica apostavam fortemente numa preparação adequada dos sacerdotes e demais membros do clero regular e secular, no sentido de que estes pudessem exercer uma influência mais autorizada e convincente junto dos fiéis, afetando assim positivamente o seu comportamento religioso, moral, mas também social. Deste modo, foram-se multiplicando os modos e os meios pelos quais se pretendia realizar a mudança, que não podia ser obtida apenas através de medidas de ordem legislativa ou institucional. Essa mudança dependia igualmente de um programa de formação que definisse modelos que
fornecesse guias, que tornasse acessível e que divulgasse a doutrina cristã, que contribuísse, em suma, para a aquisição de hábitos de reflexão e de atuação de acordo com os preceitos da Igreja Católica. Neste sentido, assumo com especial relevo o importante papel conferido à arte e à produção literária, muito particularmente, pois, e passo a citar, a concepção tridentina da religião e o seu método de ganhar almas para Deus, mediante um chamamento da atenção e da imaginação populares, não deixaram de ver nas artes veículo privilegiado para a consecução de objetivos de natureza socioética. É, portanto, neste quadro que deve ser entendido o lugar de destaque que foi sendo preenchido por uma literatura de tipo espiritual, moralizante e catequético, que, conjuntamente com a cerimoniária, pretendia atuar a nível da morigeração dos comportamentos, colocando o homem perante a problemática da sua salvação. De facto, no período pós-Trento, foi-se arraigando a ideia da necessidade de alterar com maior eficácia prática o cenário de ignorância ou de conhecimento deficitário da doutrina cristã e dos preceitos católicos, inclusive no campo moral e social, que afetava todos os estratos, membros de todos os estratos sociais. Por conseguinte, concomitantemente à enérgica preocupação com a formação do clero e com as suas repercussões benéficas na atividade pastoral, cresceu o número dos que defendiam a premência de generalizar o ensino da doutrina e da moral. O que estava em causa, em última análise, era uma cristianização mais profunda e uma maior disciplina comportamental de todos os fiéis e não apenas dos consagrados. Foi com esse propósito que se assistiu à multiplicação de um vasto leque de obras visando o ensino da doutrina cristã, que eram usadas de acordo com as diferentes necessidades contextuais. Para orientar a vida religiosa e a espiritualidade individual, especialmente no que se refere à oração e à meditação, abundavam as publicações do tipo dos exercícios espirituais, dos catecismos ou das agiografias. Este tipo de livros, no entanto, se por um lado exigiam uma mediação do diretor espiritual que conduzisse a leitura que deles era feita, evitando interpretações erróneas ou desviantes, por outro lado, tratava-se de obras de natureza predominantemente piedosa e com intuitos catequizantes, mas que não tinham em conta o fator recreativo. Por isso, a par do crescendo de tratados espirituais e de biografias e agiografias individuais que divulgavam e promoviam exemplos de santidade e de comportamentos moral e socialmente virtuosos, foram aparecendo também obras narrativas de ficção que perseguiam o objetivo comum de se imporem como instrumentos de afirmação da identidade católica de Portugal. Obras deste teor tornam-se tanto mais significativas quanto se sabe que naquela época que tanto valorizou o apelo aos sentidos e aos sentimentos, na arquitetura, na pintura, na música, na literatura, essas obras exerceram uma influência por vezes maior que todas as leis, que todas as normas e que todos os controlos institucionais. Assim sendo, pode-se dizer que obras deste tipo, produzidas e editadas no contexto pós-Trento, procuravam desempenhar uma função socioética com intenções ontológicas e praxeologicamente evidentes. Quais eram? Trata-se, de facto, de obras de ficção ideologicamente comprometidas, favoráveis ao pensamento católico e que proclamam uma moral utilitária, unindo o utile ao dulce. Em Portugal, aparecem, por esta altura, novelas alegóricas escritas em língua portuguesa que constituem exemplos muito relevantes daquilo que foram as práticas editoriais pós-tridentinas, ao mesmo tempo que se impõem também como exemplos da importância assumida pela arte literária enquanto meio privilegiado de propagação das ideias religiosas e da sua penetração junto de um vasto público. A fim de promover a aplicação das diretrizes tridentinas que se insistiam, por
necessidade de combater a falta de instrução e a baixa moralidade tanto de leigos como de religiosos e eclesiásticos. E, por outro, na urgência de se incutir hábitos de prática da virtude e da piedade, faz-se notar a importância dos livros de espiritualidade que concorriam para a consecução do objetivo de divulgar e fazer adotar os modelos ético-religiosos dominantes. O papel desempenhado por este tipo de livros tornava-se tanto mais relevante quanto, face às reformas protestantes que estabeleciam as Escrituras como única regra de fé e divulgavam a sua tradução para as línguas vulgares como meio de fazer os crentes compreenderem a doutrina, o Concílio de Trento impôs a orientação oposta. Juntamente com a Bíblia, legitimou a importância da tradição, dos textos litúrgicos e dos catecismos, mas insistiu no uso das línguas vulgares como no uso das línguas não vulgares, como meio de acesso ao sagrado. Ora, numa época em que a alfabetização era minoritária, mas na qual o escrito impresso começou a desempenhar um papel relevante na circulação dos modelos culturais, os livros religiosos ocupavam uma posição amplamente dominante no mercado editorial europeu. E em Portugal também, a Igreja tornou-se uma das principais impulsionadoras da tipografia e as razões do seu interesse por tal arte explicam-se pela necessidade de produzir livros que servissem para o ensino do clero e para a doutrinação da catequese dos fiéis. Não admirará, pois, que também no nosso país livros do género de breviários, de constituições de bispados ou de catecismos tenham entrado em grande proporção no total das primeiras obras impressas em Portugal e tenham constituído seguramente um negócio convidativo para os empresários da tipografia. Num cenário como que acaba de ser evocado, os livros de espiritualidade de conteúdo ficcional constituem um instrumento da culturação ético-religiosa que visava controlar crenças e condutas, acrisolando os leitores na prática da virtude e numa vivência piedosa. Em latitudes lusas, não era grande a circulação de obras dessa natureza, mas ainda assim surgiu entre nós, a partir do século XVI, uma produção ascético-mística, cujas temáticas e intenção criadora se inserem no quadro de uma literatura produzida com o objetivo de fazer expandir os princípios da moral pós-tridentina e do endoutrinamento católico. Tais obras, nascidas em sua esmagadora maioria nos meios conventuais e destinadas a quantos eram sensíveis à reforma de vida e desejosos de subirem na escala da perfeição, orientam-se no sentido de impulsionar um combate sem tréguas aos vícios pelo refriamento dos sentidos corporais, constância da reta intenção e prática da virtude cristã. Referirei de seguida 3 exemplos de obras dessa natureza. Trata-se de 3 novelas alegóricas, 3 narrativas de ficção, escritas por religiosas do Convento da Esperança, de Lisboa, Soror Maria do Céu e Soror Madalena da Glória, freiras professas nesse Convento da Esperança, que foram escritoras bastante prolixas, compondo ambas obra quer em prosa, quer em verso, com o objetivo de ocupar de forma piedosa o tempo que passavam na clausura. Soror Maria do Céu foi autora de 2 novelas desta natureza. Uma delas intitulada A Preciosa, Alegoria Moral, e uma outra, cujo título é Enganos no Bosque, Desenganos do Rio. Por outro lado, Soror Madalena da Glória é autora de uma outra novela desta categoria, ou que se insere nesta mesma categoria, e que tem por título Enganos do Bosque, Desenganos do Rio. Estas novelas de autoria feminina apresentam grande semelhança no plano técnico-compositivo, semelhança essa que decorre do facto de todas elas partirem de uma mesma situação núcleo, que é travestida de narrativa pastoril. Todas pretendem encenar o percurso de purificação interior da alma até à sua união mística com o Criador. Porém, para transmitirem tal mensagem, as autoras imaginam uma história de amor, elegendo como personagem principal
principal a figura feminina que representa a alma. Estas novelas exploram, pois, dois níveis de significação, e por isso mesmo são novelas alegóricas. A um nível de superfície, acomodam-se ao modelo das novelas pastoris. Num outro nível, mais profundo e subliminar, encenam uma lição moral e religiosa. É esta ambivalência específica que confere às novelas de São Maria do Céu e de São Madalena da Glória o seu caráter alegórico, como já disse, ao mesmo tempo que lhes ratifica o estatuto de obras didáticas, na medida em que são concebidas com o duplo propósito de ensinar e de divertir o público a que se destinam. Aliciando o público leitor com o simulacro da novela pastoril, as autoras perseguem, afinal, propósitos edificantes e moralizadores, pondo a sua criatividade literária ao serviço da Igreja Católica e da retórica por ela defendida. Esta atitude revela perfeita consonância com o espírito da época e com os princípios morais dominantes numa sociedade profundamente marcada pelo catolicismo, a qual se socorria de todos os expedientes ao seu alcance para reganhar preponderância junto dos crentes. Assim, todo o aparato da novela pastoril subjacente à criação destas ficções ganha inteligibilidade e pertinência. Trata-se de transmitir uma lição moral, tornando-a mais atraente e, em consequência, mais apelativa e mais eficaz, envolvendo-a nas convenções da tradição bucólica. Num registro de superfície, o amor é o móvel que desencadeia toda a trama ficcional das novelas. E subjacente à história destas narrativas está, aliás, o mito de Eros e de Psique. Porém, a dimensão alegórica que promana do mito de Eros e Psique abre caminho à emergência de um feixe de sentidos que explora a oposição entre o amor humano e o amor divino. O amor divino é a emoção que move os entes celestiais em direção à alma, junto da qual pretendem instigar sentimentos recíprocos. Ele opõe-se ao condenável amor humano, conotado, por um lado, com o narcisismo exacerbado de que padecem as personagens femininas e, por outro, com um apego à fruição sensual do prazer. Paralelamente a esta questão, ocorre uma outra de importância equivalente, que se prende com o exercício do livre-arbítrio, isto é, com a escolha consciente e responsável, que é, aliás, o pilar sobre o qual se estriba o conflito amoroso. E num segundo nível de interpretação das novelas, o nível alegórico, é também o grande problema que se coloca ao ser humano. Num plano puramente ficcional, a necessidade da expressão da vontade decorre, em primeira instância, da desigualdade que se verifica entre a qualidade do amor que o ser divino dedica à alma e aquele que ela lhe devota, em tudo oposto e inferior, porque imperfeito. Assiste-se em todas as novelas a uma afirmação dessa desigualdade que visa hiperbolizar a perfeição do ser divino por contraponto com a fragilidade do humano. Eu vou avançar aqui alguns aspectos e vou passar diretamente às minhas conclusões, uma vez que o tempo urge. O artifício da forma escolhida para estas novelas, isto é, a novela pastoril, bem como o estilo sensual que caracteriza a escrita das duas freiras franciscanas, quando devidamente analisados à luz de um conceito de transformação ao divino, que é o que estas novelas fazem, não pode ser acusado de excesso materialista. Muito pelo contrário, estes artifícios revelam antes um jogo de convenções que iria ao encontro das expectativas dos leitores de então, que procurariam neste tipo de novelas não só a aquisição de conhecimentos sobre a doutrina, como também a possibilidade de se deleitarem com a forma como esses conhecimentos eram transmitidos através dessa roupagem ficcional. A leitura que fiz das novelas destas freiras barrocas
pode ser entendida como pretende mostrar, desculpem, como a arte produzida no período pós-Trento pode ser entendida como uma atitude intelectual visando reagir contra fenómenos socio-religiosos conotados com os movimentos reformistas protestantes. Neste sentido, a atividade artística barroca reveste-se de intenções pedagógico-didáticas fundadas na crença de que a arte poderia constituir um eficaz instrumento de reconversão dos fiéis e de endoutrinamento nos valores da fé cristã. É esta dimensão ético-social que norteia a produção de textos de espiritualidade das religiosas a que fizemos referência. Como procuramos salientar, as jornadas de Sra. Maria do Céu e de Sra. Madalena da Glória têm como fim último transmitir uma lição moral por via lúdica, tirando para esse partido de todos os processos passíveis de provocar uma adesão emotiva à mensagem veiculada. Fazem prova desse intuito as suas engenhosas arquiteturas alegóricas, baseadas em jogos de equivalências e de correspondências, propícios à expressão da mensagem de cariz espiritual, figuradas através do recurso a histórias de contorno profano, mas que exploram os efeitos psicológicos que as autoras desejam fazer desencadear nos leitores. Para a consecução desse objetivo, as autoras seguiram de perto a máxima clássica condensada no indivisível par docere et delectare. Tendo em mente a transmissão de ensinamentos éticos, nestas novelas opera-se uma espécie de síntese que faz coincidir o utile e o dulce numa fórmula classificável como deleitosamente proveitosa. Esta forma de pensar a arte, bem como a eficácia da sua capacidade para influenciar comportamentos, talvez se revele estranha para o leitor atual, para o qual a dimensão argumentativa destes textos narrativos ficcionais certamente resulta anacrónica. Porém, enquadradas no seu contexto de produção, estas novelas documentam bem a propensão contra-reformista para utilizar a arte com fins de controle e de regulação dos comportamentos tidos por socialmente aceitáveis, ou seja, dito de outro modo, para colocar o belo ao serviço do bem. Muito obrigada.